Salve, salve família, sejam bem-vindos de volta ao canal Dicas do Apostador Apostas Esportivas. Se você não me conhece, meu nome é Bruno e hoje estou aqui para analisar juntamente com vocês os jogos de palpites de futebol para o dia 17 de setembro de 2022, o nosso sábado de palpites de futebol. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube. Bom, eu já falei demais e sem pedir muito, deixa aquele like aí para estar levantando a moral do nosso canal. Sem mais delongas, vamos estar iniciando nosso primeiro palpite de futebol pela Inglaterra Premier League, o jogo do Wolverhampton versus Manchester City, que tem início às 8h30. Lembre-se, se você quiser nos acompanhar lá no nosso grupo do Telegram, totalmente grátis, o link está na descrição do vídeo. Bom, na classificação, a equipe do Wolverhampton é o 14º colocado em 6 jogos disputados, com apenas uma vitória, 3 empates e 2 derrotas, 3 gols marcados, 4 gols sofridos, 6 pontos conquistados. Já a equipe do Manchester City, segundo colocado, vice-líder do campeonato, em 6 jogos disputados, 4 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota, está invicto juntamente com a equipe do Tottenham, 20 gols marcados, 6 gols sofridos, 14 pontos conquistados. Lembrando que o jogo do City versus Tottenham na rodada passada foi adiado aí devido a esse acontecimento, como você já sabe. Bom, a princípio está marcada essa partida para o sabadão. O jogo do Brighton versus Crystal Palace já foi adiado. Bom, nos últimos confrontos entre essas equipes, em 4 de 5, saiu mais que 2,5 gol e ambos marcam. O Wolverhampton sofreu gol nos últimos 5 confrontos. O City vem a 4 confrontos de vitória, a 5 sendo a primeira equipe a marcar. Em 4 de 5 venceu o primeiro tempo. Em sequências individuais, a equipe do Wolverhampton tem 4 jogos sem derrotas. Em 5 de 6 saiu menos que 3 gols. E o City vem a 9 jogos sem derrotas. Em 7 de 8 saiu mais que 2,5 gols. Em 5 de 7 ambos marcam. Em 7 de 9 foi a primeira equipe a marcar gols. E o confronto mais recente entre eles ficou em uma vitória elástica do City fora de casa por um placar de 5-1. Ou seja, a princípio esse jogo está para acontecer, mas se for adiado, vocês desconsiderem. Para essa partida, vamos com a dica. O City é o favorito, vem de uma vitória de virada pela Liga dos Campeões diante do Borussia Dortmund. Então, está em bom ritmo, é o favorito, quer tomar essa liderança do Arsenal de qualquer forma, já que tem o melhor ataque da competição. Por esse retrospecto, vamos com a dica fora vence, probabilidade 3-1, fora. Vamos para o nosso próximo palpite de hoje, que é o jogo do Tottenham versus Leicester City, com início às 13h30. A equipe do Tottenham é o terceiro colocado em 6 jogos, 4 vitórias, 2 empates, 12 gols marcados, 5 gols sofridos, 14 pontos conquistados. Já o Leicester, 20º colocado em 6 jogos, não venceu ainda na competição, vem de um empate, 5 derrotas, 8 gols marcados, 16 gols sofridos, 1 ponto conquistado. Nos últimos confrontos entre eles, em 5 de 7 saiu ambos marca, em 6 de 7 mais que 2,5 gols. E o Tottenham vem de 3 vitórias nos últimos 3 confrontos, sofreu gol nos últimos 4, o Leicester City vem sofrendo gol nos últimos 3 confrontos. Em sequências individuais, o Tottenham, em 5 dos últimos 6 jogos, foi a primeira equipe a marcar e saiu mais que 2,5 gols. O Leicester vem de 3 derrotas consecutivas, a 3 jogos sofreu gol. 5 de 7 saiu ambos marcam e mais que 2,5 gols. Nos últimos 2 confrontos deu Tottenham e o nosso prognóstico para essa partida será o Casa vence. Você que gosta do mercado de resultados e você que gosta da linha de gols, mais de 2,5 gols, probabilidade 3-1, Casa. Vamos agora para o nosso próximo palpite de futebol para hoje. Alemanha Bundesliga, o jogo do Borussia Dortmund versus Schalke 04, o início às 10h30. A equipe do Dortmund, quinto colocado em 6 jogos, com 4 vitórias, nenhum empate e 2 derrotas, 8 gols marcados, 7 gols sofridos, 12 pontos conquistados. Enfrenta o Schalke na 12ª colocação, em 6 jogos, 1 vitória, 3 empates e 2 derrotas,
8 gols marcados, 13 gols sofridos, 6 pontos conquistados. Os últimos confrontos entre eles, em 5 de 6, saiu mais que 2,5 gols. A equipe do Dortmund vem a 3 confrontos de vitória, a 4 sem derrotas e sem sofrer gols. Em 5 de 6, foi a primeira equipe a marcar e o Schalke vem a 3 confrontos sofrendo gol. Em sequência individuais, o Borussia Dortmund, em 5 dos últimos 6 jogos, foi a primeira equipe a marcar. 5 de 7 saiu mais que 2,5 gols. E o Schalke vem sofrendo gol nos últimos 3 jogos. 5 de 6 saiu ambos marca. E 6 de 8 mais que 2,5 gols. Último confronto, 4-0 para o Dortmund. E o Dortmund vem de uma virada amarga e sofrida diante do City. No último jogo da Liga dos Campeões, estava vencendo, mas levou a virada. É o favorito a estar vencendo essa partida. Por esse retrospecto, vamos focar em dois mercados. O primeiro é o Casa vence e o segundo, mais de 2,5 gols. Probabilidade 3-0 Casa. Vamos para o nosso próximo palpite do dia. É o jogo do Stuttgart versus Frankfurt, com início às 10h30. Na classificação, a equipe do Stuttgart é o 14º colocado em 6 jogos disputados, em uma vitória, 5 empates e uma derrota, 6 gols marcados, 7 gols sofridos, 5 pontos conquistados. E o Frankfurt em 6 jogos, 11º colocado, com 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 11 gols marcados, 12 gols sofridos, 8 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 4 de 5 saiu ambos marca. O Stuttgart sofreu gol nos últimos 6 confrontos. O Frankfurt vem a 6 confrontos sem derrotas, sofreu gol nos últimos 4. Sequências individuais, o Stuttgart vem a 3 jogos sem vitória e também a 4 jogos sem saber o que é derrotas. Em sequência individual mais recente, a equipe do Frankfurt venceu fora de casa a equipe do Stuttgart pelo placar de 3-2 no último confronto. Essa equipe do Stuttgart é uma equipe que venceu aí recentemente, venceu não, ficou no empate diante do poderoso Bayern de Munique, atuando fora de casa, foi buscar o resultado, conseguiu o 2-2. Então vem com moral para esta partida. A equipe do Stuttgart é uma equipe que empatou com um dos candidatos ao título dessa Bundesliga, como já é de costume. O Bayern vem levando essa competição na palma da sua mão. Para essa partida, acredito que o Stuttgart vai dificultar, mas também vai sofrer gols. Por esse retrospecto, vamos pegar esse mercado de ambas as equipes marcam probabilidade 1-1 jogo. Vamos agora para o nosso próximo prognóstico de aposta esportiva. Borussia Mönchengladbach versus RB Leipzig, com início às 13h30. Na classificação, a equipe do Borussia Mönchengladbach, oitavo colocado em 6 jogos, 2 vitórias, 3 empates e uma derrota, 7 gols marcados, 5 gols sofridos, 9 pontos conquistados. E a equipe do RB Leipzig, décimo colocado em 6 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 9 gols marcados, 9 gols sofridos, 8 pontos conquistados. Nos confrontos entre essas equipes, em 6 e 7 saiu ambos marcam mais que 2,5 gols para ambas as equipes. E o Borussia Mönchengladbach vem a 3 confrontos sofrendo gol. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar. E o RB Leipzig vem a 7 confrontos sofrendo gol. Em sequência individuais, a equipe do Mönchengladbach vem a 3 jogos sem vitória. Em 4 de 5 saiu menos que 3 gols. E o Leipzig vem em 4 dos últimos 5 confrontos. Em 5 jogos saiu mais que 2,5 gols. O último confronto deu um Borussia Mönchengladbach 3-1 e nos dois anteriores, todos eles bateram mais de 2,5 e também bateu o ambas as equipes marcam. Ou seja, é um confronto bastante interessante. A equipe do Mönchengladbach vem de um empate em 0-0 diante do Freiburg, fora de casa, e o Leipzig vem de uma derrota diante do Real Madrid, ter um placar de 2-0. Para essa partida, acredito que o Borussia Mönchengladbach possa fazer gol no RB Leipzig e também acredito que o Leipzig possa fazer gol no Mönchengladbach. Bom, vamos focar nesse mercado de ambas as equipes marcam. Se eu fosse pegar o mercado de resultados, eu pegaria aí o Mönchengladbach com empate. Não vejo essa equipe perder para o Leipzig. Aí ficamos na linha de gols
probabilidade 2-1. Jogo. Continuando os nossos prognósticos, vamos para o nosso próximo palpite para o dia. Na Liga de Portugal, o jogo do Boa Vista versus Sport de Portugal, o início às 16 horas. Na classificação, o Boa Vista, quinto colocado em 6 jogos, 4 vitórias e 2 derrotas, 6 gols marcados, 7 gols sofridos, 12 pontos conquistados. Já o Sport de Portugal, com os mesmos 6 jogos disputados, sétimo colocado com 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, 12 gols marcados, 8 gols sofridos, 10 pontos conquistados. Últimos confrontos entre eles, 5 de 6, saiu menos que 3 gols. O Boa Vista sofreu gol nos últimos 13 confrontos. E a equipe do Sport de Portugal tem a 5 confrontos de vitória, a 17 confrontos sem derrotas, a 5 confrontos sem sofrer gol, sendo a primeira equipe a marcar e vencendo o primeiro tempo em 4 de 5. Sequência individual, Boa Vista, em 4 dos últimos 5 jogos, foi a primeira equipe a sofrer, e o Sport de Portugal vem de 4 vitórias consecutivas, a 4 jogos sem sofrer gol, 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar. Confronto entre essas equipes, a equipe do Sport de Portugal venceu por um placar de 3-0. Ou seja, o Sport de Portugal é o favorito a estar vencendo essa partida. Conseguiu aí resultados surpreendentes. Essa equipe do Sport de Portugal vem de uma sequência aí de 4 vitórias consecutivas. Não vinha bem no campeonato, mas depois que conseguiu vencer o Estoril, engrenou, venceu o Estoril, venceu o Frankfurt, venceu o Portimonense e venceu o Tottenham. Inclusive, Frankfurt pela Liga dos Campeões e o Tottenham também pela Liga dos Campeões. Para essa partida, vamos com a dica aí que a equipe do Sport de Portugal possa vencer. Fora vence, probabilidade 2-0 fora. Continuando as nossas análises de aposta esportiva, vamos para o nosso próximo palpites para hoje. Vamos focar pelo Brasileiro Série B. Sim, o jogo a princípio será bastante interessante, vale muitas coisas. O primeiro é entre Sampaio Corrêa versus Criciúma, tem início às 19 horas. Na classificação, a equipe do Sampaio Corrêa é o 12º colocado em 29 jogos disputados, com 38 pontos conquistados, 33 gols marcados, 33 gols sofridos. O Criciúma vem na 10ª colocação em 29 jogos disputados, 39 pontos conquistados, 25 gols marcados, 25 gols sofridos, 29 gols marcados. Ou seja, atuando em casa, o Sampaio Corrêa atualmente é o quinto melhor mandante da competição em 14 jogos, 10 vitórias, 3 empates e 1 derrota, 28 gols marcados, 10 gols sofridos, 33 pontos conquistados. Atuando fora de casa, a equipe do Criciúma vem na 9ª colocação dos visitantes em 14 jogos, 2 vitórias, 7 empates, 5 derrotas, 12 gols marcados, 17 gols sofridos, 13 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, 5 de 6, saiu menos que 3 gols para ambas as equipes. O Sampaio sofreu gol nos últimos 4 confrontos. O Criciúma tem de 4 vitórias nos últimos 4 confrontos. Foi a primeira equipe a marcar em 4 de 5. Sequência individual, o Sampaio Corrêa vem a 3 jogos sofrendo gol. Em 5 de 6 foi a primeira equipe a sofrer. E o Criciúma vem a 5 jogos sem derrotas. A 5 saiu menos que 3 gols. Último confronto entre eles, o Criciúma venceu pelo placar de 3-1. Ou seja, na classificação, se o Criciúma vence, chega aos 42 pontos e pode brigar pelo acesso. Se o Sampaio vence, chega aos 41 e pode também brigar pelo acesso. Para essa partida, o Criciúma aí é uma equipe que atua muito bem em seus domínios. Até um dia desses, já chegou aí a disputar com o Cruzeiro em casa o termo de mandante, que ficou na vice-posição aqui de melhor mandante. Tem a chance de assumir isso caso vença, pode chegar a ser o vice, o segundo melhor mandante da competição. Com a vitória, chegaria aos 36 pontos, tomaria a posição do Grêmio, que atualmente tem 35 pontos com um jogo a mais. O Criciúma é um dos melhores visitantes da competição, mas para essa partida acredito que o Sampaio Corrêa possa tentar segurar essa equipe do Criciúma por esse retrospecto
casa com empate nessa partida seria bem plausível e uma possível probabilidade 1 a 1 jogo. Vamos agora para o nosso próximo palpite, que é ainda no Brasileiro Série B. O jogo do CRB versus Cruzeiro, com início às 20h30. Na classificação, a equipe do CRB, nono colocado, em 29 jogos disputados, 40 pontos conquistados, 28 gols marcados, 33 gols sofridos. Enfrenta o Cruzeiro, primeiro colocado, é o atual líder, em 29 jogos disputados, 62 pontos conquistados, 39 gols marcados e 16 gols sofridos. Atuando em casa, o CRB tem na 11ª colocação dos mandantes em 15 jogos, 6 vitórias, 8 empates e 1 derrota, 16 gols marcados, 9 gols sofridos, 26 pontos conquistados. O Cruzeiro fora de casa ainda é o primeiro colocado em 14 jogos, 5 vitórias, 6 empates e 3 derrotas, 14 gols marcados, 12 gols sofridos, 21 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 5 de 7 saiu menos que 3 gols. O CRB tem uma sequência em 5 dos últimos 6 jogos, saindo menos que 3 gols. E o Cruzeiro vem a 12 jogos sem derrotas, ou seja, 12 jogos sem perder. Em 5 de 7 saiu ambos marcam, em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar. O último confronto deu Cruzeiro 2 a 0, após de nunca ter conseguido vencer essa equipe do CRB, quebrou esse tabu esse ano, vencendo em casa por um placar de 2 a 0. O Cruzeiro é o favorito, em minha visão de jogo. É uma equipe que está muito próximo de subir para a primeira divisão e também de conquistar o título, já que tem 11 pontos de vantagem do vice-líder Bahia. Para essa partida, acredito que o Cruzeiro possa dificultar essa vida do CRB. Por esse retrospecto, vamos com a dica fora com empate, probabilidade 1 a 1 jogo. Bom, essas são as análises de aposta esportiva para este sábado de dicas do apostador. Claro que iremos deixar aquele bilhete pronto formado como dupla ou tripla aqui do canal Dicas do Apostador. Então, vamos formar esses palpites para formar um grande bilhete pronto? Sim, vamos deixar aquela triplinha, vamos deixar aquela duplinha e quem sabe dicas de mini ou possíveis zebras, como vocês já sabem. Bom, vamos rodar aqui o menu principal e vamos deixar essa vitória do Sport de Portugal. Vamos deixar também essa vitória da equipe do Borussia Dortmund e vamos deixar essa vitória da equipe do Manchester City. Mais uma vez, vamos deixar uma dupla entre Tottenham para vencer e Manchester City para vencer. Então essa é a dupla, essa é a tripla, muda sua tripla da forma que achar melhor. Em questão de mini ou possível zebra aqui do canal Dicas do Apostador, vocês devem tomar muito cuidado nessa rodada do Brasileiro Série A entre Avaí versus Atlético Mineiro, que pode acontecer uma zebrinha aqui, já que é técnico novo aí, que é o Lisca, que vem assumir o comando, apesar de ter decepcionado aí em alguns jogos pelo Santos, mas o Atlético não vem bem, então pode acontecer um caso com empate aqui, sabe, um empate aí já é considerado uma mini ou possível zebra. Então é isso, essas são as dicas e nós nos se reencontramos no próximo vídeo de prognóstico de palpites de futebol. E aí, apostador, fui!